Fião, domingão, tranquilo. Ao fundo aí, você escutando um dos maiores violonistas que a Espanha nos deu, Paco de Lucía, velho. Isso aí foi um grande referencial para mim. Monstro no violão. E a escola espanhola de violão, né? Violão que para muitos acaba vindo da região da Arábia, né? Do mundo árabe. Infelizmente tem que tirar o som. Influencia sobremaneira ali o sul da Espanha. E nós vamos falar hoje aqui rapidamente para vocês, de uma forma tranquila, informal, sem muita mironga, sobre a importância do espanhol no ensino brasileiro, ou para o aluno brasileiro, ou aprendizando, né? Tem muita gente que não gosta do termo aluno, porque a palavra aluno significa alumen, sem luz, então prefere usar o termo aprendizando, então isso aí fica a critério de cada um. Vai que algum pedagogo vai assistir esse vídeo, que eu acho difícil, porque vai ser difícil mesmo. Então, filhão, é o seguinte: o espanhol, só para você ter noção, ele é falado por 22 países, se não me falha a memória. Na América Latina, e a América Latina você conhece bem, do México, lá da fronteira norte do México, no Rio Grande, até lá Ushuaia, a divisa lá depois, entre lá no finalzinho da América do Sul, Argentina e Chile, fala-se espanhol. E o Brasil, com toda a sua portentosidade de 210 milhões de habitantes, nós não falamos espanhol. Não temos esta facilidade. Tanto é visível isso, que ao acompanhar as entrevistas, principalmente agora no Brasil, que nós temos grande número de técnicos que vêm, não é, de países de língua espanhola, nós temos dificuldade em entender o que eles falam. Nós falamos muito mal o chamado portunhol, aquela situação que não é nem português nem espanhol e que muitas vezes damos significados errados às palavras. Se o espanhol, se você não sabe, é a quarta língua mais falada do mundo, são quase 540 milhões de habitantes que falam espanhol. Para você ter noção, só temos 3 línguas mais faladas que o espanhol, que é o inglês, com 1 bilhão e 270 milhões de pessoas. Temos o mandarim, né, com mais 1 bilhão, e lá vai paulada também, 1 bilhão e quase 150 milhões de pessoas. E temos também o hindi, com 660 milhões de pessoas naquela região do antigo grande império indiano. Então o espanhol é quarta língua, é língua oficial da ONU. E é onde eu quero chegar. Infelizmente, dentro das escolas brasileiras, e falamos da educação brasileira, o espanhol sempre foi considerado uma sublíngua. Na década de 70 nem se falava espanhol em escola, filho. Essa é a realidade. Eu quando estudei as escolas do Rio de Janeiro, da minha 5ª e 8ª série, fiz francês e inglês. Francês também é uma língua derivada do romano. Lembrando a vocês que do tronco latino, ou melhor, derivado do tronco latino. Do tronco latino nós temos 5 línguas, que é o espanhol, o português, o italiano, o francês e o romanche, que se fala na Romênia. Então são 5 línguas e nós aqui não aprendemos. E aconselho ao aluno, por exemplo, que hoje presta algumas faculdades dentro da América do Sul, como é o caso, vai para a Bolívia, vai para o Paraguai, que é um país bilíngue que fala espanhol e guarani, e vai para a Argentina para fazer lá a faculdade de medicina em Buenos Aires, que muitas vezes quando você não tem essa facilidade do espanhol, principalmente na Argentina, é difícil o senhor galgar os anos superiores dentro da sua faculdade de medicina. A medicina, já falamos aqui para vocês, a Argentina ela abre bem para o ensino superior. Primeiro ano é quase que universal, e depois chegam lá no topo pouquíssimas pessoas, e em você não falando espanhol com certa situação de fluência, fica difícil. Lembrando também que o espanhol é uma língua, né, uma das línguas oficiais da ONU. E outra situação, com os blocos econômicos, que são formas de regionalização dentro do processo econômico, o espanhol torna-se realmente um diferencial. Se você de repente um dia tiver que aqui
ser diretor de uma empresa cuja sede seja na Argentina ou no Chile, aí alguém poderá sorrir jocosamente: professor, a Argentina está quebrada, mas sempre renasce. Lembre-se que eu já falei que a Argentina tem qualidade de vida superior ao Brasil, um acesso à educação muito superior a nós, e a infraestrutura em muitas situações é superior à nossa. Então você pega uma empresa argentina ou mesmo chilena ou de outro país, quem sabe, e se você não tiver essa facilidade com o espanhol, fica difícil. Na realidade, vamos depois falar sobre o inglês, que é uma língua que muitos consideram universal, e nós vamos depois falar sobre essa questão de línguas universais, mas aconselhamos aí aqueles então que, se hoje o ensino regular não fornece o espanhol, procurem então bons professores de espanhol, boas escolas de espanhol, para que você possa ter fluência nesse idioma e estar aí sendo, fazendo parte desses 540 milhões de pessoas do mundo que falam espanhol. Lembrando que o português não é língua oficial da ONU, ok? Só estou colocando isso para você não ficar desesperado. Então, filhão, vamos escutando aí o gigantesco, se dá para escutar aí, Paco de Lucía, Lembrando que a Espanha nos deu Paco de Lucía, e também nos deu um violonista erudito, André Segovia, que talvez tenha sido o grande divisor de águas do violão clássico mundial. Mas como hoje qualquer moleque diz que toca mais que o Segovia, aqui que eu vou falar, qualquer moleque diz que faz escala melhor que o Paco de Lucía, então parabéns pra você, filhão, vai fazer seu nome igual os caras fizeram. Tamo junto, filhão, Jaelvis. E é o seguinte, como sempre eu falo, entre com educação, filhão, porque eu não entro na sua casa sem educação. Tamo junto, Jaelvis.